Aprenda nesse vídeo como gerenciar a imagem de um candidato nas redes sociais de forma profissional. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. Eu acredito que a sua preocupação em saber gerenciar a imagem de um candidato é muito importante e você estar aqui nesse vídeo é uma prova disso. Por isso eu vou te entregar quais são as principais coisas que você precisa saber antes de gerenciar a imagem de um político, não só de um candidato, eu falo de um político. Por quê? Porque as suas ações podem impactar de forma positiva ou de forma negativa em algo que é muito importante, na reputação do político. Por quê? Se você não souber trabalhar a imagem de um político, você pode destruir a carreira política dele. Se você não souber como gerenciar a imagem de um candidato, você pode destruir a campanha dele. Então, eu acho que a sua preocupação é muito válida e presta atenção no que você precisa fazer. A primeira coisa é você definir com muita clareza qual é a identidade do candidato nas redes sociais. E como é que você faz isso? Conhecendo o candidato. Você precisa conhecer quais são os seus valores, quais são as suas propostas, qual é a sua missão na política. Sabendo isso, você consegue construir uma identidade alinhada, isso é muito importante. Identidade alinhada do online com o offline, porque a pior coisa é você criar um político que não é a realidade dele. Então você precisa conhecer muito o político. E não só o político, você também precisa conhecer quem é o público-alvo do político, com quem ele quer conversar, porque aí sim você vai conseguir aliar todo esse conhecimento que você tem sobre o político, ajustar essa identidade para conversar com o público que ele quer conversar. Então esse é o primeiro passo. Não adianta você, como diz a minha avó, colocar o carro na frente dos bois. Você primeiro precisa conhecer o político, para daí sim poder saber como você vai transpor essa identidade dele para o digital, para conversar com o público-alvo. Nada de sair já montando linha editorial, criando post, não sei o quê. Essa é uma segunda etapa. A primeira etapa é conhecer o político. Se eu pudesse te dar somente uma dica, que você fosse guardar somente uma coisa desse vídeo, seria essa. E aí eu vou te mostrar agora como é que você vai fazendo isso aos poucos, como é que você vai montando a identidade do político, do candidato nas redes sociais para conversar com o público dele. E o primeiro passo, é claro, é construir uma narrativa. Como é que você transcreve a identidade de um candidato por meio de criação de conteúdo? É construindo narrativas, é contando história da vida pessoal e da vida política dele. Como é que ele transforma a vida das pessoas por meio do trabalho dele, ou como ele pretende transformar, se é um candidato, principalmente um candidato de primeira vez, como é que ele pretende transformar a vida das pessoas com o trabalho dele. Outra coisa é criar narrativas de vida pessoal, de como ele entrou na política. Por quê? Quando as pessoas elas veem um candidato lá, elas não têm noção de toda a trajetória que teve até ele chegar nesse ponto. Então contar isso é muito importante, porque vai gerar conexão, vai mostrar que ele não é uma pessoa que caiu de paraquedas e que é um laranja ali na candidatura. Então é importante que você conte essa história, essa trajetória, entremeando, sabe? Amarrando tanto vida pessoal como elementos da vida política dele. É importante mostrar isso. Por quê? Porque gera conexão. E dentro dessas narrativas é importante também que você trabalhe mensagens-chave. É preciso que você escolha quais são as mensagens-chave do candidato e trabalhe elas em forma de conteúdo, em forma de história, porque isso vai gerar uma compreensão muito maior do eleitor de quem é realmente o candidato. E aí você vai ter a garantia de que você realmente está cuidando da imagem do político no sentido de ampliar a reputação dele de forma positiva. Outro ponto que você deve estar atento, e isso também faz parte do seu cuidado da imagem do político, é a aparência pessoal dele. Como é que ele aparece nas redes sociais? Então, se você vai gravar um vídeo, por exemplo, vê que o candidato está amarrotado. Então,
fala para ele, tá com a gola ali, ajusta, cabelo. Então tem que ter esse cuidado, porque cuidar da imagem pessoal do político, no sentido de aparência, também faz parte do seu trabalho quando você vai levar isso para as redes sociais. Então fique atento em relação a isso. Outra coisa é em relação à oratória dele, a forma como ele fala, ele pronuncia todas as palavras certinho. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele tinha um problema com uma palavra. Eu deixei muito claro, falei, olha, isso está impactando no seu discurso. Vamos trabalhar isso. Nós fomos buscar uma fono e conseguimos de forma muito rápida resolver o problema. Mas era algo que nunca ninguém tinha falado para ele. Então, é importante que você cuide da oratória, que você cuide da construção do discurso ou da construção do roteiro. Se for um vídeo curto, em rede social, é importante que você cuide disso também. Eu gosto muito de criar os roteiros, por mais que o político não use roteiro, isso serve de guia para ele. Aí eu sempre gosto de entregar um roteirinho, por mais que tem político, por exemplo, que gosta só de tópicos e desenvolve na hora. Mas é importante que você tenha esse cuidado, principalmente de oratória e de estrutura de discurso, para que ela tenha começo, meio e fim, porque isso vai ajudar a blindar a imagem do candidato, vai mostrar ele como mais preparado. E aqui eu deixo mais uma dica também, cuidado com o comportamento do político nas redes sociais. Se o político tem o costume de ele mesmo postar alguns conteúdos, conversa com ele, senta, alinha, explica a sua preocupação em cuidar da imagem dele e juntos vocês definem qual é a linha de postagem do candidato no período das eleições. Outra forma de trabalhar de forma estratégica a imagem do político é ter consciência da importância de uma boa assessoria de imprensa. Uma assessoria de imprensa que consiga emplacar o político na mídia, que consiga colocar ele em entrevistas, em debates, porque isso vai ampliar a autoridade dele. Porque se a mídia tem interesse nele, mostra que ele é uma autoridade. Então, trabalhar com uma boa assessoria de imprensa, não pensar somente no digital, até para você ter conteúdos para levar para o digital, mostrando que ele é uma autoridade. Isso vale muito a pena, deve ser conversado com o político e sempre que possível emplacar ele na mídia. Mais um ponto, se você quiser realmente cuidar da imagem de um político, você tem que se especializar em gestão de crise. Sim, você precisa saber gerenciar crises e não somente apagar incêndio. Muita gente confunde gestão de crise com apagar incêndio. E você não deve ser esse profissional. Um especialista em crise é aquele que monta um plano de gestão de crise, que a gente sabe que não é só a atuação nas respostas, tem todo um ciclo de 3 etapas que você precisa trabalhar, ou seja, gestão de crise tem começo, meio e fim. Então, você tem que pensar em criar um plano de crise. É melhor ter um plano de crise e não usar do que não ter esse plano e precisar e sair aí apagando incêndio, que pode piorar ainda mais a sua situação. Tendo isso também, outra coisa que é importante para gerenciar a imagem de um candidato é já ter respostas prontas para algumas perguntas, porque isso facilita muito o trabalho nas redes sociais. Então também já monta algumas respostas a perguntas que possivelmente possam vir ao longo da campanha. Deixa tudo estruturado, pode ser numa planilha de Excel mesmo, coisa simples, mas que você tenha muito fácil à mão ali, que tenha o acesso rápido, para que se for preciso fazer uma gestão de resposta, isso fica muito facilitado e você tem a garantia de que você não vai cometer nenhum erro. Outra forma que parece que não, mas também faz parte do seu trabalho, é em relação aos eventos e às agendas que o político faz, tá? É erro pensar que isso não é da sua alçada, porque se você está trabalhando a imagem do candidato nas redes sociais e principalmente quer levar a identidade dele de fora para dentro das redes, é importante que você avalie as agendas e estimule que ele vá para a rua, que ele faça um chão muito bem feito, que isso vai ajudar no seu trabalho de construção, fortalecimento da imagem desse candidato. Então, esteja bem alinhado com quem faz a agenda do candidato. Se não existe uma pessoa específica que faça essa agenda, conversa diretamente com ele, explica, mostra a sua preocupação e o que você precisa de material e faz o político ir para a rua. Político bom é político que sabe fazer chão e a sua missão é fazer
com que tudo isso aconteça, ou pelo menos ajudar com que tudo isso aconteça. E não esquece também da interação nas redes sociais, não é só curtir um comentário, é conversar. Porque se o político conversa no offline, ele dá atenção para as pessoas, por que não fazer isso também nas redes sociais? Então é importante que você tenha essa consciência de que o político ele precisa interagir com as pessoas, seja dentro ou fora das redes sociais. E por fim, é importante você sempre fazer uma análise, né? Quais são os feedbacks que estão vindo? É aquilo que a gente realmente espera? Está tendo crescimento? Então, análise de métricas, feedback, uma escuta social, ou seja, o que está vindo de comentário, está realmente alinhado àquilo que eu espero? Está realmente alinhado a potencializar a imagem do candidato? A campanha está crescendo com essas ações? Tudo isso é muito importante você fazer, mas não adianta só fazer as ações se você não analisa o resultado delas, e essa análise tem que ser muito rápida, porque a eleição é curta, são 45 dias, então é importante que você tenha essa consciência e, acima de tudo, faça uma análise dos seus resultados. Eu tenho certeza que se você aplicar essas ações no cuidado com a imagem do candidato, você vai ter muitos resultados. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal, porque eu vou publicar mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!